Então, salve, salve, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui mais uma videoaula da gente de história, ok? Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, né? Então vamos aqui, né, primeiramente pegar a correção da última atividade trabalhada, né? Lembra que a gente estava vendo toda a parte da colonização, né, e exploração do ponto de vista dos espanhóis, já que a gente sempre costuma, né, estudar a colonização e a exploração, né, do continente americano, e a gente acaba dando uma ênfase, né, e uma olhada apenas pelo lado dos portugueses, né, que foram os primeiros a se lançarem, né, nas grandes navegações e tudo mais. Porém, a gente, né, seguiu nessas videoaulas estudando um pouco, né, sobre a exploração por parte da coroa espanhola, né, diante o quê? Diante de toda a América Latina, diante de toda, enfim, de todo o continente americano, né? Então, enfim, aí as primeiras perguntas, né, falavam um pouco disso, né, retratavam um pouco disso, né, do que foram esses vice-reinados, construídos através da coroa espanhola, né? Do que foi que, em que resultou, né, no caso, essa invasão e exploração, né, dos espanhóis diante dos povos aqui americanos, né, enfim, tudo mais, né? Então a primeira pergunta falava basicamente isso, né, reflete e discorra as principais consequências, né, da coroa espanhola no processo de invasão das terras do continente americano. Então a gente sabe que a gente sofreu muito processo, né, de aculturação, enfim, devido a gente conseguir cada vez mais é, roubar, né? Ou seja, roubar não, a gente esquecer culturas tradicionalistas, né? Culturas de nossa região e pegar o quê? Muitas culturas e do exterior, né? Culturas europeias que a gente acabou que se adaptando a elas, né? Ou seja, e mais do que isso, né? Ou seja, a população de todo o continente da América foi realmente exterminada, né? Com a invasão dos espanhóis e tudo mais, né? E isso fez com que o quê? Isso fez com que boa parte da população fosse dizimada, né? E isso acabasse o quê? Excluindo também elementos culturais de populações e de grandes civilizações antigas que aqui já habitavam, né? Então a gente tem aí as estruturas abaixo, a segunda questão, né? Enfim, fala o quê? A coroa espanhola estabeleceu outras estruturas políticas e econômicas, né, voltada para uma melhor administração, né? Então tinha aí as audiências, que tinha o Conselho das Índias também, né? Que as audiências, por exemplo, eram um órgão judiciário, né? Que tinham como função principal organizar a fiscalização, né, das relações comerciais existentes aqui dentro da América, né? Já que o intuito principal dessa colonização foi a busca por metais preciosos, né, foi justamente explorar as riquezas minerais existentes no nosso continente, ok? O Conselho das Índias, né, foi criado em 1524 com a finalidade de gerar o quê? Um maior controle também da coroa espanhola sobre as colônias da América, né? Cabia ao Conselho criar as leis econômicas, né, já que aqui já existiam várias riquezas mesmo, políticas, né, e até penais, ok? Os vice-reinos, né, ou seja, os vice-reinados foram territórios unificados, né? A gente viu lá o Rio da Prata e tudo mais, de acordo com seu posicionamento geográfico e suas características econômicas como extração e comércio local, ok? E as capitanias gerais, né? Ou seja, que eram o quê? Estruturas de auxílio administrativo aos vice-reinados em áreas que não estavam sob o controle consolidado. Se a gente tinha as capitanias hereditárias, né, do lado dos portugueses, a gente tinha as capitanias gerais, né, do lado dos espanhóis também, né? Ou seja, que vieram justamente com esse intuito de administrar muito mais o território, né? Assim, já que aqui já habitavam muitas riquezas, ok? A sociedade na América Espanhola, né, não tinha mobilidade social, né, nesse contexto defina, né, o que eram os crioulos, o que eram os chapetones, né? Ou seja, os crioulos já eram filhos de espanhóis nascidos na América, né? Então eles eram um pouco mais, eles eram submissos, né, aos chapetones, que já eram espanhóis, que eram bastante íntimos, né, e ligados à coroa espanhola. Então eles também, os crioulos, eles não tinham essa mobilidade social, né, de um dia alcançar bons frutos, de um dia alcançar uma classe social muito mais alta, né? Isso não existia diante da colonização da América, ok? Defina o que eram as encomiendas, né? Ou seja, e as haciendas, né? Ou seja, todas palavras de origem espanhóis, né? Espanhola. Relação estabelecida entre chefes, né, das tribos indígenas e a coroa espanhola, ok? As haciendas eram um sistema de produção econômico, né, que consistia em grandes propriedades privadas de monocultura exportadoras de produtos tropicais, né, e funcionava da seguinte forma: organizavam os latifúndios, né, que produziam apenas um item de bem de consumo, como cana-de-açúcar, né, ou seja, monocultura. Beleza, gente? Então, né, vocês podem novamente, né, sempre pausar esse vídeo e fazer a correção tudo direitinho, beleza, gente? Com mais paciência.
ok? Então, a gente parte agora para o capítulo novo, né, onde a gente trabalha aí o capítulo 10, onde a gente vai falar um pouco, né, sobre a escravidão, resistência e a diáspora africana, ok, gente? Então, a escravidão, né, como modo de produção, está presente na história desde a antiguidade, né, ou seja, sistemas produtivos como as polis gregas e romanas eram baseados na exploração do homem pelo homem, né? Então a gente já começa a observar aqui que a escravidão não está simplesmente só ligada ao continente africano, né? Ou seja, a escravidão já, enfim, os sistemas de produção da escravidão já vinham desde a antiguidade mesmo, ou seja, desde as primeiras polis, né, que são cidades gregas, né, gregas e romanas, né, já existiam isso, né? A gente também já chegou a discutir isso. A escravidão já existia mesmo antes, né, ou seja, do contato europeu com os africanos no continente. Comumente, né, consideramos escravos como o contrário do homem livre, né? Ou seja, entretanto, essa dicotomia é falsa porque há formas de perder a liberdade sem necessariamente ser escravizado, ok? Então, como elemento do sistema produtivo, né, o escravo era a base produtiva e, em sua maioria, era uma propriedade do seu senhor. É a resposta ao dilema produtivo gerado pelo crescimento das comunidades baseadas na geração de excedentes e que formaram classes sociais desvinculadas das atividades agropecuárias, ok? É importante, galera, ó, é importante lembrar que a escravidão é uma mobilidade de trabalho compulsório na antiguidade, não a única, ok? A corvéia presente na antiguidade e idade média estabelecia trabalhos obrigatórios e periódicos de manutenção a serem realizados por homens livres, ok? Na idade moderna, né, a escravidão se desenvolve como processo, né? O papel-chave do escravo no sistema produtivo permanece ainda que o comércio dessa força de trabalho já fosse conhecido na antiguidade. Na modernidade, expande e se torna parte importante. Ele já existia na antiguidade. Na modernidade, é que o negócio se alavanca de vez, né? Ou seja, fica sendo peça importante, né? A comercialização de escravos na era da modernidade, enfim, que foi a era das grandes navegações, enfim, foi a era que precisou-se de várias mãos de obras, né? Enfim, mão de obras escravas, né? Ou seja, escravos que foram trazidos para outras regiões, enfim, principalmente para a nossa, né? Para os engenhos de açúcar e tudo mais, ok? Há, portanto, duas maneiras de pensar o escravo, né? Aqui a gente precisa salientar bastante isso, né? O trabalhador escravo, sustentação de modelo de plantation, ok? E o escravo mercadoria, né? Elemento lucrativo nos negócios da África. Então, aqui o trabalhador escravo, né? Ou seja, é a sustentação do modelo de plantation, né? Ou seja, é aquele trabalho que trabalha com condições precárias, mas muito precárias, né? Ou seja, e com sistema de plantations, né? Ou seja, que é simplesmente para exportação apenas, né? Ou seja, toda a produção derivada para exportação. E também os escravos como mercadoria, né? Que aqui já a respeito do, enfim, dos escravos que eram trazidos em navios negreiros, né? Ou seja, em condições precárias, justamente para os engenhos de açúcar no Brasil, ok? A construção de uma forma justificativa racial é um elemento novo de sustentação ideológica, né? Uma vez que no mundo antigo a escravidão era prioritariamente determinada pela origem, né, e não pela etnia. Embora, né, o tema seja ligado à história, a escravidão não está presa no passado. Infelizmente, né, galera? O mundo contemporâneo apresenta várias formas de escravidão e situações semelhantes. A Organização Internacional do Trabalho, né, conhecida pela sigla OIT, né, uma agência composta por 186 países membros da Organização das Nações Unidas, ONU. Lembra, galera, que a gente já trabalhou todas essas organizações aqui. Tem por objetivo garantir condições dignas de trabalho, né? Ou seja, é reduzir o trabalho infantil, é reduzir cada vez mais as condições precárias de trabalho e tudo mais. Esses órgãos funcionam? Em boa parte, sim, né? Mas em grande parte deixa a desejar. Entre seus objetivos também está a eliminação do trabalho forçado, chamado de trabalho análogo, né, à escravidão. No Brasil, a existência dessa forma de trabalho só foi reconhecida em 2005, quando o número oficial era de 25 mil trabalhadores em situação análoga, né, à escravidão, gente, beleza? Professor, existe escravidão hoje em dia? Não existe escravidão como mercadoria, mas existe trabalho escravo, ok? Muito embora haja legislação local e internacional contra essa situação, a impunidade e lucratividade são os principais fatores
que contribuem para a existência em pleno século XXI desse sistema, ok, gente? Então, aqui, ó, por exemplo, o modo de produção, né? Aqui a gente pode observar algumas definições, né, do que são esses modos de produção, do que é os negócios da África e do que eram os sistemas agrícola plantation, beleza? E essas organizações internacionais do trabalho, vinculadas à ONU, sempre procuram, né, trabalhar diante disso aí, né, para reduzir cada vez mais as precariedades de trabalho. Beleza, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Peguem aí o exercício no caderno, essas 4 perguntinhas básicas sobre esse primeiro assunto que a gente está iniciando aqui. Valeu, galera. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tchau, gente.